pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 126. Estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Fala, ouvinte rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E, cara, tudo que eu menos queria era o comercial da Jequiti no meio do gol do Gabigol. Fala, galera, eu sou Ana Beatriz Ayati e eu assisto pela Flá TV. Não sei vocês, mas eu assisto pela Flá TV. Eu vou assistir só pra ver o ratinho, yo. Mas, oi? Eu tava assistindo as imagens no do Fluminense lá, mas ouvindo a narração do Flamengo, porque não dá pra ouvir aquele do... Não, eu fiz isso, eu vi uma galera revoltada com a narração do Horrível. Fluminense. Eu falei assim, cara, mas eu não faço ideia do que vocês estão falando. É que eu não sei o que tá, eu não sei o que vocês estão falando. De fato, eu não me permiti ouvir nem um segundo. E no primeiro jogo lá dos pênaltis, acabou a bateria do meu computador, eu não queria buscar e eu tava em ligação no meu celular, eu vi o jogo no mudo, mas eu não me dei o trabalho de ouvir a narração tricolor. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para falar um pouco mais, trazer um olhar diferente para todas as discussões que temos visto por aí sobre os direitos de transmissão de futebol aqui no Brasil, né? Recentemente todo mundo já sabe, todo mundo já viu aí 300 programas falando sobre a MP do futebol, a MP 984 que saiu recentemente, né? E que teve um bafafá, uma discussão, mas a gente quer conversar aqui sobre o que pode ser do futebol brasileiro após isso, né? Na verdade, temos aí já o Carioca finalizando, acabando, todas as tretas possíveis já aconteceram e até hoje, né, o dia de lançamento desse podcast, provavelmente ainda temos a treta aí agora do SBT transmitindo. SBT, depois de mais de 15 anos depois de transmitir um jogo de futebol, vai transmitir esse jogo, tem pano pra manga ainda, mas isso significa uma etapa muito importante para a mudança do futebol brasileiro e a gente vai discutir sobre isso agora. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Bom, Simeone, antes de começarmos o programa, a gente tem um rápido aviso para dar aos nossos ouvintes. Falando um pouco sobre as redes sociais, que todo mundo sabe, né? É só procurar em qualquer um, Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube, estamos no @FlamengoCast. E temos no final do programa um recado também para dar aos ouvintes sobre como você pode ajudar o Flamengo Cast. A partir desse ano teremos essa possibilidade também de você nos ajudar, contribuindo para ajudar o Flamengo Cast a crescer cada dia mais e mais. Se inscreva também no feed para receber sempre as novidades do programa e acompanhar nas redes sociais para saber toda vez que o programa novo sai. Tem muito ouvinte novo aí, Simeone, desse ano teremos muito mais se Deus quiser. Então, aquele que não sabe, você pode se inscrever no feed de qualquer plataforma de podcast. E aí... Beleza. Pois é, e o 2019 foi o ano do podcast. Finalmente, o tão esperado ano do podcast. Então, você pode se inscrever no nosso feed aí no Spotify, no Castbox, do Google Podcast, aí tanto no iTunes, tantos outros que tem por aí agora. E pode nos acompanhar toda semana. Então, vamos lá. Bom, galera, no programa, olha só, 114, a gente estava aqui com vocês dois reunidos, a gente falou um pouco sobre aquela, né, ainda no começo de tudo, sobre a questão do direito de transmissão, sobre o Flamengo não aceitando a proposta da Globo e a Globo não querendo aceitar a contraproposta do Flamengo. Nós comentando exatamente tudo o que poderia acontecer, aconteceu. A gente previu naquele programa. Olha só, a gente pagando dividende de novo. A gente que determinou, né, esse caminho aí, na verdade, foi depois do podcast que tudo aconteceu. E até o Corona a gente previu que ia parar o Flamengo, olha só. Bom, mas o que acontece, né? De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Quando o futebol voltou da quarentena, realmente aí, o que até então não era uma briga de fato, era apenas interesses, né, diferentes,
se tornou realmente uma guerra entre a Globo e o Flamengo, e Bolsonaro também, que entrou no meio para ajudar o Flamengo a dar mais uma lapada na Globo. E aconteceu que editou essa MP, há discussões sobre a questão da urgência, né, desse ponto da MP, na questão do dia de transmissão. Para outros, a MP não é só sobre isso, tá? A MP não é somente sobre o dia de transmissão. Mas um dos pontos, e o ponto que mais chamou a atenção, é exatamente essa, né? Porque foi a que o Flamengo estava em evidência. E apesar de que a gente sabe que muitos contratos já estão firmados, provavelmente do Brasileiro, Libertadores, entre outros, Copa do Brasil, e essas mudanças não servem para agora. Mas para um futuro, isso pode significar uma mudança, né? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Só lembrando que isso é só uma medida provisória, né? Depende de passar no Congresso, e é aí que vai ser bastante complicado, né? Porque ali se aplica o lobby, né, da mídia, digamos assim, ali a CBF do lado da Globo. Vamos ver, quer dizer, né? A CBF tem alguns... É pior que surpreendendo aí, a CBF surpreendendo, que dessa vez não fica engraçado. Aí. Sim, talvez isso surpreenda um pouco toda essa embrólio aí, e apoie os clubes, né? Que na verdade os clubes que se beneficiariam bastante, na teoria, porque, enfim, houve episódios aí do Flamengo até se enrolando bastante com o que fazer, com como ganhar grana nesse meio novo, e acabando por cobrar numa plataforma que ninguém conhecia, num jogo que valia nada, assim, valia Volta Redonda, todo mundo já sabia que ia ganhar, e voltou atrás, e se embolou todo. E é um mundo novo a se explorar praticamente, assim, a internet é tudo muito novo, essa transmissão, direito de transmissão. Não à toa, por exemplo, os clubes ingleses usam a mídia tradicional, né, que são as TVs, as Sky Sports, né, que, enfim, a grande veículo de mídia, a Globo da Inglaterra, né, a Premier League é toda vinculada ao sistema de TV. E, cara, eu acho que é um grande desafio. Eu acho que é uma experiência para o mundo, inclusive. É algo muito novo. E eu acho que é um grande teste esse Carioca, né? Apesar de curtinho ali, tipo, 6 rodadas praticamente. 6 levas de jogos, muito entre aspas. É uma experiência que tu vai vendo ali. Mas o grande ponto, né, que já foi evidenciado, é que o Flamengo poderia muito bem ter ganhado muito dinheiro com a Globo, assinando contrato, por exemplo, 12 milhões de graça, sem ter que fazer correria de transmissão na Flá TV, bancar aquela coisa que o Flamengo queria, que é a Flá TV, sendo como uma grande emissora dos jogos do Flamengo. Mas ele, de certa forma, negou esses 12 milhões para correr atrás. Então, isso é um sinal muito bom, que o Flamengo quer essa coisa da inovação, que é a internet, que é transmitir na internet. Mas, né, é tudo muito novo e depende muito da estratégia do Flamengo, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Eu acho que são, assim, dois lados. Eu acho que ao lado do primeiro recado, assim, que o Flamengo deixou pra Globo, que foi muito assustador pra Globo, que foi a primeira transmissão pela Flá TV, que a torcida comprou barulho, assim. Eu acho que se tem um clube possível para fazer esse barulho, para puxar a sua torcida, que é enlouquecida, e deixar um recado para a Globo, fazer esse barulho, mostrar que há sim como bater de frente, esse clube é o Flamengo. O Flamengo soube aproveitar isso na primeira transmissão da Flá TV, que foi histórica, atingiu o recorde da maior transmissão esportiva da história do YouTube, passando um Grenal de Libertadores, numa rodada de Taça Rio, enfim. Então eu acho que esse recado deixou a Globo muito assustada, tanto que ela já reagiu no dia seguinte. Claro que ainda não é possível bater de frente numa transmissão com uma TV aberta. Ainda não é possível. Talvez seja num futuro não tão distante, mas ainda não é. É uma plataforma nova, é um meio novo, então ainda há muito que se ajeitar em relação a isso, e até porque o adversário também não tinha um grande apelo. Já na questão do Fluminense, do Fla-Flu, do primeiro mando de campo, que
virou o novo recorde, triplicou, né, o recorde do Flamengo, praticamente. Então, tipo, o Fluminense chegou a atingir um pico muito alto na Flu TV, porque eram 2 torcidas de grande apelo, tanto do Fluminense quanto a do Flamengo, e deu um outro recado. Então, assim, eu acho que esse barulho é muito importante, que essa forma, essa plataforma, esse meio tem sim que ser mais explorado, e eu acho que os clubes só vão ganhar com isso. Por outro lado, o Flamengo já se atropelou nessa questão de você mudar a cultura de transmissão. Não se muda uma cultura de transmissão do dia para a noite. Então o Flamengo aí, na outra transmissão, o Flamengo já foi para um site que nunca tinha sido testado antes, né? Tanta demanda, um evento que pra gente não é tão grande, mas pra plataforma era muito grande. Então, tipo, deixou um recado ali pro mercado, o pior recado possível pro mercado para aquele dia. Porque é a questão assim, cara, se vocês não estão dando conta de um evento que não chama nem metade da torcida do Flamengo, quem dirá em um evento que a torcida do Flamengo vai levar a sério, sabe? Um Brasileirão, uma Libertadores, enfim. Como que isso funciona? Pelo visto, o que deixou aqui pra gente é que isso não vai funcionar. Não por aqui. Então, por exemplo, se o Flamengo fosse tentar de novo uma transmissão por esse site, muita gente já não ia pagar, muita gente que pagou os R$10 já não pagaria de novo, sabe? Já não saberia, já não teria essa confiança. Então, meio que já quebrou isso aí. Depois, o Flamengo acabou se atrapalhando com a própria MP, na questão de... Peraí, rapidinho, galera. Na questão de... quando o Fluminense foi mandante, o Flamengo tentou voltar atrás, tentou uma transmissão pela Flá TV, tentou uma transmissão por ali, sendo que o Fluminense era o mandante. Então, assim, existe ainda muita bagunça, precisa se organizar, precisa deixar claro, precisa ter tempo para que haja testes em outras plataformas que não sejam, pelo menos, a do seu próprio time, e a do seu próprio time nesse momento não oferece o lucro necessário. E, por exemplo, uma das coisas que fez o Flamengo fechar com a SBT, questão de patrocínio, né? O patrocinador quer que a sua marca seja mais exposta. Então, ainda há um pouco dessa dependência para TV aberta, etc, etc. Então, é algo que, assim, ainda tem que passar por teste, ainda tem que ser estudado da melhor forma. Acho que o Flamengo acabou dando uma atropelada, deu uma empolgada. Se tivesse mantido ali na Flá TV, talvez a gente tivesse deixado um recado ainda mais forte do que já tinha, mas a gente já, ao mesmo tempo que a gente deu um bom recado, a gente abriu para vários alertas. O Fluminense soube se beneficiar, aproveitou ali o embalo, foi esperto, foi malandro, sabia que ia bater um recorde, que talvez fosse em outro jogo do Fluminense Volta Redonda, não bateria. Então, assim, acho que são passos importantes, mas ao mesmo tempo que ligam vários alertas na questão de que tudo precisa ser muito organizado, porque são passos largos, você vai mudar uma cultura de transmissão de uma maneira que nunca foi mudada antes. Então, assim, você deixa de ser dependente de algo que você sempre foi dependente. Você sempre foi dependente de algum tipo de transmissão para algum tipo de TV aberta. Pode não ser com a Globo, mas passava no SBT, tinha uma época que era Band, você vai fechar ali com o Premiere, blá, 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 um esporte interativo que pegou uma época. Enfim, mas você sempre dependia disso, não era por streamings, né? Mas eu acho que tem tudo para dar super certo. Eu acho que, na verdade, a gente não vai ter só futebol nesse meio. Eu acho que depois dessa pandemia, ainda por cima, a gente vai ter muita coisa por esse meio mais online, assim. E só que precisa ser organizado. Sem dúvida. Você tocou num ponto interessante, né, que foi a questão de os clubes sempre foram dependentes, né? E esse foi um dos motivos por ter essa situação ter chegado a 2020 e só agora estar falando de streaming, de um modelo diferente, de negócio diferente. Existe em tramitação no Senado agora um outro projeto de lei ainda de 2017, que é a PL 68, que já tratava sobre questões do tipo, só que está em tramitação desde 2017. Ou seja, até um pouco antes disso ainda. Porque a elaboração do projeto de lei demorou e tudo mais. Então, há quantos anos os clubes têm interesse nisso, né? Há muito tempo já. E não é só o Flamengo. Porque eu acho, na minha opinião, que
essa situação ela não é tão interessante para o Flamengo em questões financeiras, se a gente quiser colocar no âmbito de disparidade em relação aos outros times. Porque eu colocaria o Flamengo na situação que está, é mais confortável para o Flamengo. É mais confortável para o Flamengo estar distante em relação aos outros. Se a gente quer colocar aqui em relação a benefícios, né? Para o Flamengo é muito mais interessante ter a Globo continuar do jeito que está e tudo continuar do jeito que está. Só que para o futebol brasileiro não é interessante. O Flamengo eu entendo que o Flamengo usou o Carioca como um teste. É o que dava para fazer. Porque todos os outros contratos já estão em vigência e vão ser cumpridos até o final dele, né? O contrato brasileiro, se não me engano, acaba em 2024. Então o Flamengo não tinha contrato com a Globo no Carioca. E falou, aproveitou o quê? Olha só, eu tô sem contrato aqui, a gente tá sem transmissão. Vai voltar o futebol carioca e a gente não vai transmitir e já não tem torcida no estádio, né? Lembra que no programa passado a gente falou, no programa 114, a gente falou sobre o pessoal tava transmitindo no Instagram, no Facebook, algumas lives estavam batendo 70, 80 mil pessoas simultaneamente. Já mostrando a força do que poderia ser aquilo, né? E aí o Flamengo aproveitou uma chance de mesclar essas duas coisas. E aí, com a MP, foi o tiro que realmente precisava, né? Realmente é uma situação que ainda precisa ser muito analisada, porque é um cenário que o brasileiro nunca pisou antes, né? Apesar de muito questionar a questão da urgência da MP, se é válido ou não, isso aí realmente é passível de questionamento, mas é inquestionável que isso era necessário. Vários presidentes de clube, e mais em evidência foi o presidente do Bahia, né, do Atlético Paranaense, mostrando a favor, porque é benéfico para os clubes, principalmente para clubes menores, que já não tem tanta transmissão assim. A maioria dos clubes menores não tem direito à transmissão. Na verdade, tem direito, mas não transmite, porque não tem apelo para a televisão transmitir esses jogos. Então, para eles é interessante isso. A MP ela tem validade de 60 dias, renovável mais 60, o que não vale muito, vai significar mais nada depois do Carioca. Então, geralmente era um tiro curto que valeu pro Carioca e todos os outros campeonatos vão ser transmitidos na Globo, normal. Eu não vejo isso como uma questão de tentar ultrapassar a TV ou uma emissora em si. Eu acho que esse é o que o Flamengo fez e eu acho que não precisava ser um time do tamanho do Flamengo para fazer, porque é um time que tinha que peitar a Globo. Alguém precisava pleitar. Alguns times já tentaram e não conseguiram. O Atlético Paranaense é a prova disso. E precisava de um clube do tamanho do Flamengo para peitar, né? A Globo. E aconteceu e deu certo. Lógico que o Flamengo errou. Para mim, a estratégia péssima que ele fez com aquele jogo do Volta Redonda. Mas de negócio péssima. Só que era preciso viabilizar outra forma também, né? O Flamengo estava testando. Acho que foi um MVP aí. O pessoal de empreendedorismo entende o que vai ser o MVP, é um mini produto viável. O Flamengo estava testando uma hipótese, né? Apesar de que para mim o teste foi errado, foi ruim simplesmente, mas o Flamengo estava testando uma hipótese na questão da transmissão e tudo mais. Eu não vejo isso somente como assim a questão vai ser migrar totalmente da TV para o streaming, e sim ter um novo player, ter uma outra alternativa. Talvez até, por exemplo, como a gente sempre questiona o sócio torcedor, poderia ser uma coisa nova para o sócio torcedor, exclusiva ou tal, ou outra forma. E também, além de que, como ela permite que o clube mandante tenha autoridade para decidir aonde vai transmitir, a gente pode abrir esse mercado para times pequenos conseguir ter uma transmissão também em canais diferentes. Se acontecia, eu não lembro, porque de ter jogo passando na Globo, na Band, outro jogo passando na Band, eu não sei como era isso na época. Mas talvez possa ser um cenário que a gente veja. Eu acho que eu lembro. Você lembra? De uns jogos na Band. Eu lembro que na Band tinha. Tinha bastante. Eu lembro que eu conferia, tipo assim, não passava na Globo, às vezes eu falava assim, deixa eu ver se tá passando na Band. Aí às vezes passava, tipo assim, quando aqui passava um jogo aleatório, tipo, sei lá, Palmeiras e Botafogo, assim, da vida. Eu falava, não, deixa eu ver se tá passando na Band, eu tenho essa lembrança. Eu lembro que na Band tinha muito jogo do Corinthians.
praticamente só o jogo do Corinthians na Band. Sempre tinha só jogo paulista. Eu também é uma emissora paulista, né? Tem também, então vai privilegiar. Mas, enfim, entrando um pouco no debate o nosso amigo Gonzaga puxou. Cara, grande questão, eu entendo essa coisa toda do streaming como uma plataforma nova, mas só que tem muito do custo, que não é tão barato assim, claro, né? Enfim, claro que tem suas categorias, né? Uma mais furrequinha ali, com basicamente uma câmera e, enfim, meia dúzia de cara comentando, que é mais baratinho, e tem uma qualidade, né? Bem alta, que o Flamengo sempre tentou. Isso é a primeira transmissão do Flamengo, ele sempre tentou fazer uma coisa bem de qualidade. E conseguiu, né? A qualidade, pelo menos. Foi muito boa. Me surpreendeu, vou falar a verdade. Eu não esperava que fosse tão boa. Me surpreendeu porque é um mercado que já existe, né? Então acho que o Flamengo explorou. Eu fiquei com medo de não segurar, assim, a transmissão em determinados momentos. Dependendo do pico, sacou? E foi tranquilaço. Sim, mas ainda bem, né, que aqui no Brasil já tem um mercado, assim, de streaming desenvolvido, digamos assim, com essa coisa das lives e tal. Eu acho que essa coisa de TI, né, de tecnologia, da informação, meio que aqui no Brasil tem seus avanços também, não é tão terceiro mundo assim. Enfim, mas, cara, eu acho que a grande questão é que o que vai ser preferível, né, no longo prazo, né? No curto prazo, claro que, enfim, vai ter aquela coisa da Globo como uma monopolizadora dos jogos, etc. Mas lembrando, os direitos de transmissão estão aí para serem comprados. Então, claro, antes da MP, no caso, né? Enfim, como a Band comprou do brasileiro por acho que uns 6, 7 anos, assim, por bastante tempo. Claro que, enfim, não era a mesma coisa, etc. Comprava a Copa do Brasil e etc. Mas meio que desistiu porque era muito investimento. Tinha que dar muito dinheiro ali. Às vezes os clubes não aceitavam, enfim, não fluía. E a Globo continuou com o monopólio porque ela sempre bancou muita grana. E será que os streamings vão crescer a esse ponto? Na minha opinião, se o Flamengo investir nisso, é bem possível. Mas não é na base de, você dá R$10, você entrar num jogo, você dá R$10, tá tudo errado. Porque isso não existe em lugar nenhum no mundo, praticamente. No máximo da Zone, que, é quase um pay-per-view, digamos assim. Não é tão streaming assim, é quase um pay-per-view. Claro que, enfim, obviamente o termo é esse, mas eu acredito que a grande questão é como o Flamengo vai fazer para fazer com que as pessoas vejam, sabe? Nem todo flamenguista tem internet em casa, assim. Internet banda larga, internet, enfim, que você consiga ver um jogo numa qualidade boa, sem travar muito, nem todo mundo tem. A TV é acessível a todos. Até por isso que eu acredito que a Globo não quis o Flamengo não quis arriscar de enfim, botar na Flá TV para, enfim, menos flamenguistas verem o último jogo da grande final do Carioca só na internet. Fechou com a SBT para todo mundo ver. Todo mundo tem essa oportunidade, que hoje a TV no Brasil é uma coisa que todo mundo tem em casa, digamos assim, sabe? Tem uma casa, tem um teto ali, tem uma TV, né? Pode não ter a geladeira, mas tem a TV. É o mais importante de casa, praticamente, assim. Mas esse é o grande ponto. E a TV é um meio que dá mais dinheiro, no sentido de, cara, eles investem mesmo por anos. Não à toa a Globo assina por 10 anos, por 5 anos, num pacotão só. Pacotão, obviamente, parcelado, mas ele banca, por exemplo, um investimento de bilhões. Então, é bem por aí que essa relação tá, sabe? No curto prazo pode ser até interessante ter o streaming, que eu acho que é o inovador, acho que é um mercado que dá para ser explorado. É o produto mais novo, né, no mercado. Interessante, você pode ir muito além. Aqui no Brasil, para ser mais exato, aqui assim, no Brasil é um potencial gigantesco, muito gigantesco mesmo. Então, eu acho você ter uma live, transmissão de quase 3 milhões de pessoas. Sim, mais do que
Muito canal de televisão. Exatamente, na primeira transmissão, assim, ninguém sabia praticamente ali, tinha gente que... Flamengo e Boa Vista. Foi Boa Vista. 3 milhões com um braço só nadando, então assim, sem usar nada. Então, quando tiver uma estrutura, quando tiver uma divulgação boa, imagina o quanto isso vai bater. E já bateu o recorde de praticamente da maior transmissão esportiva, assim. E o Fluminense também, né? Nessa brincadeira aí também. Usando o Flamengo, obviamente. Mas imagina se investir nisso, se trazer mais pessoas, etc. Eu acho que, cara, é algo gigante. Mas só que assim, isso a curto prazo. Porque os dirigentes vão olhar pro dinheiro. Sim. Não e outra. Toa tentou tirar dinheiro. Mas o que vai. É por isso que eu falei. Eu não vejo isso como um movimento para ser somente streaming. Na verdade, eu vejo isso como. Na verdade, o que eu tenho certeza que eles estão fazendo é porque o mercado é assim, né? Ele vai se adaptar. Os clubes vão buscar outras formas, que eu acho que por isso é mais interessante para os outros clubes que não têm, digamos assim, expressão para estar no domingo à tarde no canal aberto, né? Na TV aberta. É mais interessante para ele, digamos assim, tem clube que não tem transmissão de jogo. A grande maioria dos clubes brasileiros não tem seus jogos transmitidos. Então, por isso que eu vejo isso como um movimento mais favorável a outro time do que ao Flamengo. Para o Flamengo é um dos maiores orçamentos, que recebeu um dos maiores orçamentos. O Flamengo era um clube que sempre estava em evidência nos canais, era prioridade, né, para Globo e outros. Então não vejo isso como um movimento apenas favorável ao Flamengo. O grande questionamento que fizeram foi que o Flamengo foi sozinho e tudo mais. Sim, porque ele estava buscando a MP para testar uma viabilidade para uma situação única, que foi esse Carioca, né? Talvez aí provavelmente se a gente fizesse a final, ia ser mais de 3 milhões fácil essa final. Mas aí o Flamengo conseguiu um novo fato, que foi outra emissora transmitindo esse jogo. E já conseguiu para o próximo ano, que conseguiu não, né? Mas a Globo já não vai mais transmitir o Carioca a partir do ano que vem. Então você tem uma mudança aí. Você já tem uma coisa acontecendo aí. Mas eu acho justamente isso. Eu acho que assim, cara, é um movimento de mudança de cultura e a longo prazo também, né? Assim. Então, exatamente. Eu acho que, não há um objetivo muito claro em você, a gente vai acabar com a transmissão em TV e a gente vai pro streaming, tal. Não. Eu acho que é uma mudança da cultura de transmissão na questão que, claro que a televisão é muito importante, óbvio, mas isso é um recado que, assim, ou existe uma forma mais justa de se transmitir, tanto com valores quanto com transmissão, em relação a clubes, etc, ou existe essa forma mais justa, a gente não... Ou a gente vai explorar outras formas que hoje existem outras formas, sabe? Então, assim, a gente não precisa ser refém independente do que vocês propõem pra gente. A gente quer que seja justo. Tanto pra gente, o Flamengo vai exigir o que ele considera que ele merece, agora o que ele alcança, porque o Flamengo alcança muito. O Flamengo viveu um ano espetacular, tudo indicava que esse ano seria o mesmo caminho, e tem sido, na verdade. Enfim, então o Flamengo falou assim, cara, hoje eu tô merecendo isso que é diferente do que outro tá merecendo. E que às vezes esse outro também merece mais do que já tem. Então, assim, é mais uma forma de você mudar essa postura de transmissão, ou a televisão se adapta também, se moderniza de certa forma, sabe? Entende que precisa, assim, de uma mudança, de uma grande mudança, para que continue transmitindo jogos e campeonatos importantes, ou os clubes vão explorar outros meios. E aí o Flamengo, com todo o apelo que tem, mostrou isso num campeonato carioca, como a gente bem citou aqui, cara, um campeonato carioca. Imagina se for em algum momento um Brasileirão, com o Flamengo liderando muito, se for uma Libertadores, enfim. Então a gente conseguiu bater o recorde com 2 milhões e muito, na verdade, num jogo de Taça Rio, não era nem campeonato carioca, era Taça Rio ainda. Então, assim, assim como o Fluminense também, na decisão da Taça Rio, foi lá e bateu 3 milhões. Independente se era Flamengo ou não, mas foi lá e deu seu recado, atingiu... Tava no canal deles, né? Tava no canal deles. Era a torcida do Flamengo, mas tava no canal deles, né?
Exatamente, eles carregam esse recorde. O Flamengo foi lá, mostrou, conseguiu um acordo ali com o SBT, muito pela questão dos patrocinadores que exigiram que tivesse, pelo menos na sua camisa, principalmente patrocinador master, atingisse um público maior, né, além da internet, porque esse mundo da web, apesar dos resultados serem positivos inicialmente, ainda não é tão explorado, tão conhecido para o futebol. Então o Flamengo foi lá, mostrou que pode ir em outro canal, enfim. Que é natural também, né? Usou como... Exatamente, foi o que você falou, usou como teste e mostrou que existem saídas. O Fluminense aproveitou disso. Eu acho que outra coisa que existe nesse movimento é a questão do gosto das pessoas em assistirem algo clubista, sabe? Era o que a gente estava brincando. Eu não quis assistir na Flu TV, mas o Tricolor que estava assistindo, ele queria ouvir mesmo o cara falando assim, num lance de falta, que a gente flamenguista pediu falta e eles acharam que não. Sim, o narrador falava, caraca, isso é falta onde? Assim como na Flá TV, em vários momentos falava, não, juiz, não foi nada. E o narrador falava uma coisa, não foi nada. Vários momentos eu ria, que teve até um lance que o cara foi tentar uma cobertura no Diego Alves e o narrador, o Emerson, falou, pra cima do Diego Alves. Existe esse gosto. Então também há de se ter numa TV essa mobilização para você começar a trazer o público de uma forma mais, sabe, porque hoje, por existirem várias plataformas, vários canais, cada um com o seu clube, as pessoas preferem procurar informações e canais e pessoas que falem só do seu clube do que assistir o Sport TV, que existe um debate geral de vários clubes e que você não concorda muito com as posições, sabe? Você fala assim, cara, eu vou escutar um flamenguista analisando. Um flamenguista que seja competente para analisar, claro, mas eu vou escutar. Eu vou preferir ouvir a opinião dele do que ouvir uma opinião de um cara que não tem nada a ver com o que está ali falando. Então existe também você ter que modernizar essa questão. Então é isso, eu acho que é tipo mais um recado de mudanças de transmissão, uma modernização em que a televisão também precisa se mover para continuar tendo futebol. E o futebol, claro, eu acho que a televisão é ainda e vai ser o principal meio de transmissão. Mas deixando claro que, cara, num modelo que... E outra, Aninha, eu ainda acho que a Globo vai ser a emissora a transmitir os jogos, não duvido isso. Você tem o Premiere, sabe? Porque é a que tem estrutura. E eu acho que o mais interessante, principalmente para clubes, eu tenho um olhar muito, muito carinhoso em relação aos clubes menores, porque eu acho que quanto mais você tem um futebol melhor no Brasil, melhor para o próprio Flamengo, porque você eleva o nível dos outros clubes uma vez que o Flamengo já está com outro patamar, entendeu? Então o Flamengo, quanto melhor o futebol para o Brasil, vai ser melhor para o próprio Flamengo. E para os outros clubes, isso é interessante. Porque você tem clubes que não tinham essa transmissão. Digamos assim, a Globo vai ser a emissora, certeza. Porque não existe outra emissora com a estrutura da Globo hoje em dia. Então a Globo vai ser, só que a diferença é que não vai ser somente mais a Globo. Eu acho que isso é o mais interessante, é a quebra do monopólio. Você não deixa de existir. Ser refém dela, sabe? Você não Você mostra que você não precisa ser refém daquilo. Tipo assim, então tá bom, você não vai. Exatamente. Então tá bom, eu vou conseguir me virar sem você. O Carioca foi a prova disso, do Flamengo. E com certeza a Globo sentiu isso nesse cancelamento do ano que vem, porque outros clubes também iam começar a se impor, principalmente no Carioca, que o brasileiro já é fechado, enfim. Mas no Carioca também ia falar, o Fluminense, que tem esse recorde aí na televisão, o Fluminense ia olhar com os olhos, então, pro ano que vem, de tipo, cara, a gente tem um ano inteiro para trabalhar até o Carioca voltar ano que vem, até porque o brasileiro vai até o ano que vem, né, por causa da pandemia. Então você tem um tempasso para trabalhar nessa questão de comunicação, de explorar esse meio, de estudar, de ver as melhores opções. Então, já existe um movimento para o estadual do ano que vem muito maior do que existiu nesse ano, que foi só o Flamengo. Mas o Flamengo foi lá, mostrou, deu seu recado, os clubes acompanharam, interessante e tal. Então, ou existe a modernização, ou você também se encaixa para você continuar tendo os clubes ali de uma forma mais justa, porque os clubes vão exigir isso, cada um da sua forma, cada um com seu peso, cada um com o que pode. Mas os clubes vão começar a bater de frente na questão de, cara, a gente merece, então isso aqui. Isso não existem outras formas. Tá aí o que aconteceu esse ano tá aí para provar que existem outras formas.
Vamos ver como é que vai ser também a transmissão no SBT, o que vai atingir. Eu, particularmente, já falei que aqui em casa eu vou deixar na TV, Jequiti. no SBT. Jequiti. Eu vou deixar no SBT porque eu quero dar transmissão para o SBT, e vou deixar na Flá TV porque eu quero também que a Flá TV tenha esses números. Eu quero tentar apoiar os dois lados para mostrar que ainda assim existe ali os dois pesos. Então é importante também que a torcida, não só do Flamengo, como do Fluminense ou dos clubes que vão bater de frente, entendam que precisam abraçar o seu time e apoiar. Então, assim, para um Botafogo, quando for tentar, que a torcida do Botafogo apoie, vai lá, que a do Vasco faça isso, que é uma torcida de grandíssimo apelo também, uma torcida capaz de deixar números impressionantes. Então, assim, a torcida, assim como a do Flamengo fez, principalmente no primeiro jogo, que foi uma coisa impressionante, precisa também abraçar a causa e mostrar e ajudar nesse recado, ajudar no recado que, cara, vambora, a gente se não der por ali, a gente vai apoiar o nosso clube aqui, porque a gente tá com o nosso clube onde ele estiver. Então a gente vai acompanhar ali, a gente vai acompanhar assim, assim, assim. E é mais ou menos por aí. Você falou outro ponto interessante também, que é a questão da dependência dos clubes, né? Pelo dinheiro que vem da televisão. Que foi praticamente o que acomodou os clubes, porque a falta de estrutura dos clubes, né? De uma boa gestão, faz com que os clubes dependam das entradas da televisão para poder bancar suas contas. O Flamengo era muito dependente disso. Antes desse movimento nosso aí de Olha cuidar só, das finanças. pra gente ver. O Flamengo, né, organizou sua finança, começou a bater de frente com a questão da TV. O Palmeiras também fez isso. O Palmeiras é um dos clubes que tem assinatura com a Turner. Eu não sei como é que ficou a situação desses clubes em relação à transmissão, mas assinou. O Atlético Paranaense, que é organizado. O Atlético Paranaense também. E o Bahia também são clubes de bom exemplo de gestão que tem essa bandeira, né? E o Flamengo, logicamente, tendo a maior expressão, é o clube que consegue bater de frente. Porque os clubes que são dependentes, praticamente os clubes cariocas, por exemplo, né, em relação ao Campeonato Carioca, são os clubes que ficam na mão de depender do dinheiro entrando para poder bancar salário no final do mês ou no final do ano. Sim, então, aí você faz com que esses clubes ficam dependentes. Né? Exatamente. Então, é interessante. E aí, logicamente, é preciso haver uma estratégia, de um planejamento, porque também outro culpado que a gente não pode esquecer é a dona CBF, que não faz praticamente nada para ajudar, porque você vê que é um movimento dos clubes, partindo dos clubes, é esse movimento. A FEG, como a nível estadual, que tem um campeonato tão bagunçado, que você chega no final de campeonato, de uma competição, e fica nesse imbróglio. Porque a culpa desse todo esse imbróglio, de saber que é mandante, que não sei o que, é culpa de um campeonato que escroto, que você chega no final você tem uma semifinal que tem vantagem para quem para um ou para outro, você não tem uma definição concreta das coisas. O Flamengo só ficou nesse imbróglio com relação à transmissão, porque a regra do campeonato não era clara. Como é que você tem uma semifinal com direito de mando de campo? Não existe final única com mando de campo. Então você leva aí para outras questões, da questão da gestão do campeonato, da organização do campeonato. E aí você tem 3 culpados, 4 na verdade. Você tem a CBF, que não ajuda em nada o futebol brasileiro a nível nacional. Você tem as instituições estaduais, que também não... As federações estaduais, que não ajudam também nada para melhorar, para trazer um ar novo, né, de algo novo. Você tem os clubes que são, pela má gestão, são dependentes do dinheiro que entra, na verdade, né? O dinheiro que entra. E você tem a Globo como instituição que monopoliza essa transmissão, que está na legislação. Que a Globo só faz isso porque é permitido por lei. Então, quebrando essa lei, você quebra essa cadeia. E aí você exige também dos clubes maior inteligência na venda dos seus direitos, né? E também dando a flexibilidade. Lógico que os clubes podem se unir e fechar pacotes eles fazendo ali
uma liga, meio uma espécie de liga para vender, ou fechar vários clubes para fechar um pacote de transmissão, aí não importa, mas que parta dos clubes isso, né? Quem vai decidir o quê? Eu acho que só um pontinho nessa questão da transmissão que o Flamengo se atrapalhou. Eu acho que o Flamengo foi mau caráter mesmo, assim. Porque... Não, eu entendo, eu sei também, eu concordo. Estou dizendo assim, eu acho que assim, isso só foi possibilitado pelo um problema jurídico, entende? É uma vergonha, assim, na questão, tipo... ou o campeonato, falando também nessas questões de molde e de modernização, ou o campeonato carioca, sabe, se reinventa por completo mesmo. E ano que vem já pode acontecer isso, né? Ou ele não acontece mais, assim. E eu acho que eu acho que essa bagunça que foi causada nesse dia da transmissão, inclusive, é uma prova disso, sabe? Não tem lei, não tem regra. Pois é. Acaba mandando ali quem tem mais voz, quem tem mais, quem pode, enfim. Então, acho que o Flamengo, nesse dia, deu um passo. Ao mesmo tempo que o Flamengo foi importantíssimo e deu passos larguíssimos e mostrou a força. Nesse dia, a gente voltou um pouquinho, deu uns passos para trás, que aí o Flamengo veio com essa questão de é um absurdo, uma final única, ter o mando de campo, enfim, mas, cara, você deixou acontecer, você concordou ali com o sorteio, aconteceu um sorteio, se tivesse que se posicionar dessa maneira, tinha que ter sido antes de um sorteio, então teve anteriormente, sorteio, exatamente isso. Sabe, o Fluminense foi o mando, e aí no dia do jogo, da partida, você move contra uma coisa que você brigou para ter, você bateu de frente para existir o direito de transmissão a quem tem o mando de campo, você balançou essa bandeira, então... E nesse dia você foi contra o que você balançou, o que você comprou. Por isso, ok. Então, agisse dessa forma antes de existir. Aí depois tentou jogar para uma briga entre o Fluminense e Globo que não existia, que o Fluminense negou desde o princípio e que não existia mesmo esse papo, em momento nenhum existiu esse papo de briga entre Fluminense e Globo. Aí o Flamengo tentou ter uma razão ali, tacou essa briga, criou essa briga ali. Mas isso é o alerta, é um dos principais alertas que o Flamengo solta, assim, nessa questão, e no do Maicujo lá, cara, tem que ser tudo muito organizado, tem que ser seguido, tem que existir regra, tem que se pensar numa final única, como que é, como que não é, o que funciona, o que não funciona, como é que vai ser o mando. Pré-definida antes, né? Que então, seja organizada. É isso, tem que ser muito organizado, porque, cara, como a gente falou, é um movimento que nunca existiu antes. E você evidencia uma insegurança jurídica que você chega poucas horas, literalmente horas antes do jogo, de estar saindo... Uma liminar, sei lá... horas antes do jogo, tá saindo liminar para um lado, para outro, quem vai decidir, decide um lado, outro decide outro. Eu lembro que nesse dia foi horrível para me posicionar, porque uma hora eu chegava com uma informação, tinha que atualizar a galera de uma informação. Depois, e a pergunta era assim, e aí, vai passar onde? Sei lá, cara, se vai passar na Flá TV, se vai passar na Flu, se vai passar na Globo, onde é que vai passar no final das contas? Não sei. Aí, porque a Flu TV não tinha dito nada sobre transmissão. Beleza, não disse nada, mas e aí? Ela não estava tudo certo de que ia passar na Flu TV? Mas e se não passasse? Cara, se não passasse, sinto muito. O Flamengo, o início do campeonato antes da pandemia, a gente não assistiu nada, se não fosse por live. Nenhuma torcida tinha assistido porque não tinha acordo. O direito não é de quem tem o mando. Se não vai passar, se o clube que tem o mando não vai passar, a gente pode fazer nada. Não é isso que está dizendo na regra nova? Não é isso que a gente brigou? Então, e aí? Aí não pode agora você chegar e falar que, tipo, o visitante vai lá, vai brigar pelo seu direito de transmissão, sendo que ele brigou por... Entendeu? Então, tipo, não, tem que ser uma coisa muito clara, tem que deixar muito claro. Isso até pro mandante também. O mandante também não pode ter esse poder de, eu vou decidir de última hora, quero transmitir agora. Não quero. E eu acho até que isso foi bom. Eu acho até que isso foi bom para evidenciar que precisa ser muito claro isso, né? Claro. Para não gerar exatamente isso que o próprio campeonato chega que cada ano é uma regra diferente. Cada ano é uma regra diferente. Esse ano voltou a regra antiga de campeão 1, campeão 2, tudo bem, ficou mais claro, porque antes era gente estudando a regra do Carioca sem nem entender. Eu não sei, afinal agora, vale gol fora de casa? Vale, como é que é? Eu não sei mais comentar. Não.
Empatado. Vai pênalti, se for empatado. Hoje em dia pênalti. gol fora de Porque casa antigamente só pra era, não era? internacional. Mas hoje em dia, tipo, gol fora de casa só vale em campeonatos internacionais. Só vale em campeonato internacional. Campeonatos nacionais não vale. A Libertadores, eu acho que ano que vem vai adotar também esse esquema de... Enfim. Sem gol fora de casa, sem né? gol fora de casa. Mas, enfim, eu acho que só pra dar, eu acho que... Uma coisa que me deixou chateado, né? De outras coisas também que a diretoria tá fazendo. Muita coisa que essa diretoria tá errando de bobeira, de graça. Não tem porquê, enfim, tomar umas certas atitudes aí com relação a outros tópicos que não vamos entrar aqui. Mas sobre todos esses direitos de transmissão, eu concordo com você, tá? A grande questão foi que o Flamengo mostrou que ele queria ter que tudo isso parece tá muito mais envolvido do que uma briguinha com a Globo do que realmente você brigar por uma transmissão no stream. É o que parece. E isso é muito ruim, porque isso quebra totalmente a lógica do streaming. Isso quebra totalmente a lógica de você ter algo novo, sabe? Você querer monetizar, isso mostra todo o problema daquela coisa que a gente reclamava da diretoria elitista, que não enxerga, não olha pro público, olha muito mais para o cifrão. E isso é um problema que está se agravando nesse diretoria do Flamengo cada vez mais. Enfim, só para lembrar, para quem, enfim, no meio do crescimento exponencial do coronavírus, enfim, Bolsonaro e o Landim se encontraram para definir isso, porque foi por isso. Não é à toa que o Bolsonaro, vou da minha cabeça aqui criar uma lei que do nada beneficia o Flamengo. Não, foi tudo conversado. Então, o Flamengo mostra que tem um poder, tem um lobby dentro do executivo. E isso é o Flamengo, né, cara? O Flamengo é gigante, não tem como contestar. E é o que eu falei, eu já comentei que, digamos assim, o Flamengo tem força pra fazer isso. E exato, e tipo, se é pra ter força, usa. Não tem o menor problema, é o clube de regatas do Flamengo que importa. Exatamente. Mas assim, aí depois você fazer toda uma imagem da Globo vilã, que não sei o que a monopoliza, e depois você ir totalmente pra trás, você tentar pegar a transmissão do Fluminense em cima da hora, você tentar monetizar, sendo que assim, deixar bem claro, cara, tem formas de você doar pelo YouTube, pro clube, tem formas de você criar toda uma monetização foi um erro de transmissão. Estratégico horrível ali. Cara, né? o Flamengo terrível. faturou quase 1 milhão numa transmissão ao vivo, sabe? A primeira transmissão ao vivo foi quase 1 milhão. No jogo contra o Boa Vista, sabe? Tudo bem que foi o primeiro jogo que, enfim, aconteceu todo embrólio, enfim, o jogo que todo mundo tá esperando, né? Todo flamenguista tá esperando. Mas só que assim, cara, tem como faturar por streaming. Ficou claro, cara. A primeira transmissão dá 1 milhão de arrecadação. Tudo bem que boa parte vai pro YouTube. Menos que a TV, obviamente. Mas só que a TV tá aí há 40, 50 anos, transmitindo numa qualidade sensacional. Então, eu acho que o Flamengo meio que ignorou isso e só focou no dinheiro. Não sei qual foi o problema. Sendo que assim, não tava ganhando dinheiro. Completamente errado. Totalmente, enfim. E assim, num jogo pouquíssimo apelativo, exatamente isso, pela grana, um jogo que não tinha apelo algum, sabe? Exatamente, mas é exatamente esse o ponto. Eu acho que o stream, ele não vai vir de graça. A gente tem que entender bem que não é de graça. Uma coisa foi estar na Flá TV por ser uma situação inédita, né? Só que vale lembrar que mesmo assim, no primeiro jogo, existiu a parte de graça, mas existiu um valor de ingresso a partir de R$5 para quem quisesse, pudesse doar. Então, eu conheço gente que pagou R$50 para ver aquele jogo. Gente que tem R$50 e que pagou tranquilamente. Sim, não, foi que nem os caras, não sei quando, acho que foi no segundo jogo, colocou assim, eu vou dar 20 aqui só pra... no superchat, né? Uhum. Eu vou dar 20 aqui só pra dizer que pra provar a vocês que eu dou 20, mas não dou 10. Porque é de graça. Não, e tem torcedor... Eu vi torcedor falando... eu vi torcedor falando assim...
eu não vou pagar 10 pra lá, não. Eu pago 10 pra vocês, mas eu não pago 10 pra lá. Tipo, existe esse movimento, assim, de, tipo... Claro, eu também acho que vai existir alguma cobrança, sabe? Não sei se geral, mas, assim, talvez seja interessante desse lado. Você pode assistir de graça. Como foi? Eu, particularmente, no primeiro jogo da Flá TV, eu não doei nada. Não paguei pra ver, eu assisti, contribuí com meu views, com meu like, botei uma galera pra se inscrever. Mas, assim, existiu ali o valor de ingresso para quem quisesse pagar. Teve gente que pagou 5, teve gente que pagou 20, teve gente que pagou 50. Quem podia pagar R$50 foi lá e deu R$50. Agora, o jogo seguinte, você sai da sua televisão, tipo, você sai da sua Flá TV, é muito mais apelativo, você talvez consiga muito mais, já que você está visando a grana, pelo seu canal, do seu clube, ajude o seu clube, do que ali por outro meio que a galera não conhece, né? Exatamente. E eu acho que erra muito num timing que é um jogo muito pouco... Cara, era um jogo zero apelativo. O Flamengo já classificado para a final geral do Campeonato Carioca. O Flamengo já classificado praticamente, né, para a final, para enfrentar, esperando só para saber se era Botafogo ou Fluminense, mas não tinha chance do Flamengo nos classificar. E aí... Pô, e num dia que a Globo ia passar Fluminense e Botafogo, porque era o clássico. Então, assim, caraca, sabe? Bem que o Simone falou, você visa tanto a grana naquele dia que você dá passos para trás. Assim, não tinha porquê. O Flamengo vinha do recorde, do recorde histórico esportivo do YouTube. Pega o segundo jogo, usa isso como base, pede ainda mais, vai lá. Tem o apelo dos inscritos agora, né? Que falta passar o Real Madrid e Barcelona. Então, tipo, usa esse apelo. Se você quer exigir R$10, se você quer R$10, R$10 então na Flá TV, galera. Vocês viram como é que foi bom? A gente bateu o recorde. Foi estratégico, né? Tato, assim, né? Porque não é a questão de... É que nem o pessoal tá falando. Não é uma questão de você cobrar R$10 por ser R$10. Porque todo mundo tem R$10. A questão é como você pede. Mundo, né? Se você exige que aquilo seja pago, entendeu? Agora, o que eu falei em relação a, tipo assim, vai ser... Porque é que nem eu falei. Não é que o stream vai ser de graça, a gente só vai assistir no stream. Não, existem outras formas. É apenas um mercado novo se abrindo. O Flamengo errou na estratégia de como querer fazer isso. Pegou ali, não sei o que deu na cabeça dele, de um jogo pro outro começar a cobrar. Não fazia o menor sentido cobrar na altura do campeonato desse, um jogo nada a ver. Falando. E aí você... Só que o futebol não vai migrar pro streaming. A diferença é que a gente vai ter uma opção. Por isso que eu falo, provavelmente vai ser pago, porque é uma estrutura não barata para um público não tão apelativo assim, comparado à TV. Certo? Só que você dá possibilidades diferentes. Esse é o bom da MP. Todo mundo questionou por que ele estava lá, né? O que estava rolando em Brasília. Era isso. Os clubes que apoiam, os que se posicionaram contra, parte do pessoal que não gosta do Flamengo e parte do pessoal que não gosta do Bolsonaro foi contra, porque por que fazer isso uma hora dessa? Questionaram a motivação de ser um MP, isso ou não. Os clubes que são favoráveis a essa medida, não só a questão da MP ou não, entende que já passou da hora dessa discussão. E como a gente falou, isso não vai... Tipo assim, foi para um cara 3, 4 jogos do Carioca. Já tem contrato fechado até 2024. Então a gente vai ter 4 anos aí da mesma coisa. A questão é pro futuro, né? O que o futuro vai trazer, essas mudanças. O Campeonato Carioca ano que vem provavelmente a gente não tem certeza de nada, mas possa ser que tenha sim uma grande mudança, até porque a maior investidora do Campeonato Carioca era a Globo saiu, e aí vai precisar buscar ser atrativo de outra forma, né, para o campeonato existir. Então mas aí no futuro isso é importante. E eu assisti um pessoal jurídico explicando a questão das MPs e tal, e eles falaram que existia já em tramitação um projeto do tipo, só que estava desde 2017, mas 3 anos o negócio andando, não sei nada. Então por isso que até, se não me engano, foi o próprio presidente do Atlético Paranaense falou assim, olha, cara, já passou da hora de ser discutido.
E por mais que a MP tenha validade curta e provavelmente vai vencer, provavelmente isso não vai ser discutido agora, eu tenho quase certeza disso. Isso não vai entrar em pauta na Câmara agora. Mas isso deixa um recado muito grande para o futuro. Então, agora foi só uma forma de, digamos assim, de tacar fogo no parquinho ali, de jogar gasolina, acender o fósforo e deixar o negócio queimando ali. E para a gente ver o que no futuro isso pode trazer. Essas mudanças que podem acarretar esse novo molde, né, que a gente vai ter daí em diante. Com stream, se vai ser TV stream, provavelmente, que a TV não vai deixar de existir por conta disso. Vai ser aí um novo feature para clubes pequenos, para clubes menores, ou pela própria Flá TV, a gente não sabe, é tudo muito incerto ainda. Esse momento tem que ser aproveitado para testar hipóteses, avaliar cenários, avaliar, tipo, a torcida não quer pagar para assistir um jogo de Flamengo e Volta Redonda. Então vamos buscar outra forma aí. Então acho que até lá, realmente precisa ter um olhar carinhoso para entender que o lado torcedor, e saber também buscar um projeto que seja bom para ambos os lados, né? Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br